Vamos lá então para os nossos temas novos diários, né? Hoje, quarta-feira, a gente já fez os temas de revisão aqui, né? Então faltam os dois temas diários novos: indicadores em saúde, coeficiente de mortalidade e mortalidade proporcional. Nunca ouvi falar sobre esses temas aqui, né? Vamos ver se a gente consegue emitir certo raciocínio. E puericultura, desenvolvimento neuropsicomotor. Esse aqui sim já foi mencionado ali somente na minha aula de pediatria, né? Mas é um tema a estudar, então é um tema que eu estou me propondo a estudar nos próximos momentos aqui. Então vamos lá, puericultura, né? Dentro da puericultura a gente vai saber quais são as faixas de idade esperada para aquisição dos marcos de desenvolvimento motor nos primeiros anos de vida, né? Difícil, né? Porque é a memorização mesmo, né? Vamos ver se a gente, com a aula no curso, vai conseguir criar certa lógica por detrás, né? Mas pelo que eu me lembro é um pouco de memorização, sim. Em relação às idades, né? Ao desenvolvimento em si tem certa lógica. Reconhecer na criança sinais de atraso no controle esfincteriano e no desenvolvimento cognitivo de linguagem e psicossocial. Saber o período esperado para o desaparecimento dos reflexos primitivos na criança. Uma consulta, lactente de 7 meses de idade, nascido a termo, vou fechar aqui, nascido a termo, avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor mostrou reflexos de Moro presentes metricamente, firmeza de cabeça e capacidade de procurar som emitido, objetos fora do alcance e de rolar no leito. Contudo, o paciente não sentava sem apoio, não engatinhava nem falava frases e parecia incomodado com a presença do médico, como se estivesse estranhando. Normal, né? 7 meses de idade, característica de dentes abaixo justificar o encaminhamento do paciente na avaliação com neuropediatra. Não engatinhar, comportar-se como se estivesse estranhando o médico, apresentar reflexo de Moro. Eu acho que apresentar reflexo de Moro aqui já é problema, né? Nesse momento aqui. Então a gente perde o reflexo de Moro. Então, espera-se que a criança sente sem apoio entre os 6 e 9 meses, comece a engatear entre os 7 e 10 meses, fale uma ou duas frases a partir de 1 ano de idade, aos 10 meses demonstre medo de estranhos, e por volta de 1 ano ela chora quando os pais se afastam. Quer dizer, se a criança com 7 meses ainda não sentar sem apoio, não engatinhar, não falar a frase, tá tudo bem, né? Ainda ela está dentro dos intervalos de previsão. No entanto, a persistência de alguns reflexos primitivos ao longo dos meses pode significar disfunção lógica, exige uma avaliação com um especialista. No caso do reflexo de Moro, espera-se o desaparecimento até no máximo 6 meses de vida. Então a criança já tem 7 meses, Moro deveria ter desaparecido e a gente vai ter que gravar esses momentos aqui, né? Vamos ver se dá para correlacionar as idades do aparecimento de uma coisa, né, o aparecimento de uma desenvoltura com o desaparecimento de um sinal, de um reflexo. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. A paricultura, o médico solicita aos pais de uma criança de 9 meses de idade que listem as aquisições do desenvolvimento ocorridas desde a última consulta. Quais aquisições são próprias para essa criança? 9 meses de idade, né? Primeiras palavras, primeiros passos, é ativa curiosa, rabisca e retira uma vestimenta. Bate palmas, acena, combina sílabas, aqueles que não. 9 meses não. Observa sua própria mão, segue com o olhar até 180 graus, grita, senta com apoio, sustenta a cabeça, agarra um brinquedo. Transmite objetos de uma mão para outra, pinça polegar dedo, balbucia, senta sem apoio, estranhamento e brinca, esconde, achou. Difícil. Primeiros passos aqui é muito, né? Passos não. Mas acho que aqui, né? Aqui encaixa, né? É isso aí, né? A gente vai mais, né? Usando certo raciocínio aí com feeling. A partir dos 9 meses de idade, né? A criança senta-se bem, engatinha, é apoiado sobre as mãos e os joelhos. Esforce para ficar de pé. Esforce para pegar um brinquedo longe do seu alcance, escondido por lenços. Lança o brinquedo, pega, empinça polegar indicador, né? Passa o objeto de uma mão para outra, diz mamá, papá, fala, começa, né, querer falar as primeiras frases aí. A alternativa é a correta, né? Primeiros passos, ou segurar copo ou uma madeira que está aqui,
Segura a copa ou uma madeira. Primeiros passos. Aqui, só após os 12 meses de vida. Vamos seguir então na avaliação do desenvolvimento conforme a característica da saúde da criança no Ministério da Saúde. Crianças que apresentam ausência de um ou mais marcos para sua faixa etária, ou então ausência de 2 ou mais marcos para a faixa etária anterior, respectivamente classificadas como ausência de um ou mais marcos para a sua ausência para a sua faixa etária, alerta para o desenvolvimento, e aqui a ausência de 2 ou mais marcos para a faixa etária anterior, provável atraso no desenvolvimento, acho que é aqui, né? Ausência de um ou mais marcos, será que é um ou mais marcos, tá tudo bem? Desenvolvimento adequado e provável atraso no desenvolvimento, acho que é aqui, né? Não, né? Era essa mesmo, alerta para o desenvolvimento. Bom, isso aqui está falando da sensibilidade do meu teste, né? A sensibilidade da minha tabela, sensibilidade do que foi desenvolvido para a gente poder avaliar essa criança, né? Quer dizer que cada um dos marcos ali do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, são importantes o suficiente a ponto da gente dizer que se a gente tirar somente um marco, já devemos prestar atenção. Né? Então, qualquer um dos marcos, e isso é o que eu tenho que manter em mente, né? Porque com certeza gravar esses marcos eu não vou, mas qualquer um desses marcos já é necessário para que a gente faça uma avaliação com o neuropsiquiatra, com o neuropediatra. Neuropediatra, né? Tem que chamar, tem que alertar para o desenvolvimento, né? Tem que ser investigado nesse sentido. Vamos seguir então. O exame de lactente com 6 meses de idade espera-se encontrar na análise do desenvolvimento neuropsicomotor a seguinte habilidade. Ficar em pé sozinho, com certeza não. Pressão com pinços, anos, articulação do polegar fletida, repetição de sons que ela mesma iniciou. Responder a rotina verbal, tal como bater palmas, dar tchau, tchau. Não, né? Repetição de sons que ela mesma iniciou. Pressão com pinça, será? 6 meses de idade, pressão com pinça aqui. Difícil, hein? Acho que eu vou desse aqui. Aí, repetição de sons que ela mesma iniciou. A partir de 6 meses de idade, espera-se com lactente com desenvolvimento neuropsicomotor normal, comece a aprender a se sentar com apoio e depois consiga sentar sozinha até os 9 meses. Em relação às habilidades de comunicação e linguagem, aos 6 meses a criança balbucia e já emite e repete os sons que ela iniciou. E, gugu, né? Conforme descrito na alternativa C. A avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança no primeiro mês de vida deve conter os dados relacionados à postura, tono, força muscular e movimentação, a observação da reação da criança aos estímulos sonoros e luminosos do choro, da amamentação e a pesquisa de reflexos transitórios. De um recém-nascido de 15 dias de vida, nascido de apresentação cefálica, quando examinar o decúbito dorsal, ao tentar retificar os membros superiores e inferiores e abrir as mãos, espera-se retificar os membros superiores. Resistências, manobras de retificação dos membros, nenhuma para abertura das mãos. Eu acho que tem resistência, né? Aqui tem que ter. Acho que é resistência para as duas coisas, não tenho certeza. É isso aí. Resistência, né? A gente está avaliando o tônus, né? Tá avaliando a reatividade dessa criança. Ela ficava numa posiçãozinha ali perfeitinha, toda fechadinha. Se a gente estica, a reação natural dela é tentar fechar outra vez, né? E a mesma coisa com a mão, né? Ela não estava assim com a mão dentro do útero, né? Ela estava com a mãozinha assim, né? Se a gente tentar abrir, ela vai apresentar para mim naturalmente resistência, né? Resistência. Espera-se que, no desenvolvimento normal para a idade, um lactente de 3 meses de vida seja capaz de segurar não, observar um rosto, brincar de esconde-achou e levar objetos à boca. Sorrir, transferir objetos de uma mão para outra, não. Fazer pinça, mudar de posição ativamente, movimentar ativamente os 4 membros. Mudar de posição ativamente não sei. Levantar a cabeça ao seu colocar de bruços, imitar gestos, abrir as mãos.
Acho que eu vou aqui, viu? Mas difícil. Segurar objetos, emitir sons, ter resposta ativa ao contato social. 3 meses de vida, né? Acho que não tivesse nenhuma dessas coisas. Questão que vai direto ao ponto e continua aparecendo nas provas. Os principais marcos de desenvolvimento entre 2 e 4 meses são resposta ao contato social, lá que tem que sorrir e emitir alguns sons, segura objetos por alguns segundos, em decúbito ventral, levanta a cabeça se apoiando nos antebraços. Tá. Decúbito ventral, levanta a cabeça, né? Faz assim, né? Tipo uma tartaruguinha mesmo. Na avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor normal, lá que tem de 3 meses, é adequado acompanhamento com o olhar, ausência de reflexo cutâneo plantar em extensão, preensão voluntária das mãos, noção de permanência do objeto. Preensão voluntária das mãos aqui, acompanhamento com o olhar. Aqui já, não sei qual que é o momento em que a gente perde esse reflexo, né? Preensão voluntária das mãos. Não, acompanhamento com o olhar. Dá uma olhada. Lá que tem 3 meses de idade, sustenta totalmente a cabeça, movimenta ativamente os membros superiores e inferiores em decúbito ventral. Já tem que levantar a cabeça apoiando os antebraços, interage e tal, com sorriso social, né? Além disso, consegue seguir os movimentos dos pais ou cuidadores a partir de certa distância, conforme descrito na pena alternativa. É isso então, né? Ainda está presente o refluxo cutâneo o Babinski, né? Nos 3 meses. A partir dos 4 meses a gente espera ele começar a fazer esse movimento de pega, né? Tá, então, né? Melhor dizer que não pra tudo aqui, a verdade é essa, né? Tentando aprender com as questões, mas é não pra tudo. E 5 questõezinhas aqui, últimas, eu tenho pouco tempo, segundo o timer, né? Porque geralmente não dá pra fazer, né? Muito pouco, é pouquíssimo tempo. O indicador de nível de saúde de uma determinada população que inclui os óbitos em todas as idades em um determinado ano acho que o coeficiente de mortalidade geral, né? Não tem proporção nenhuma e tal, não está estabelecendo nenhum parâmetro para proporção. Uma população de 30 mil habitantes, ocorreram 500 casos de Covid-19 no ano de 2020, 400 mortes no município, sendo com 50 mortes por essa doença. Posso estimar que nessa população citada, a mortalidade proporcional por Covid foi 50 por 30 mil, 50 por 400 é 100, 400 por 500, não, aqui foram 400 mortes, 50 por Covid, né? 400 mortes, 50 por Covid. Mortalidade. 400 mortes, 50 por Covid. 50 sobre 30 mil, não. Acho que é isso aqui. 400 mortes, 50 por Covid, né? Essas são as variáveis que a gente vai pegar. Sobre as medidas de frequência de doenças mais utilizadas na epidemiologia, marque a opção correta. Mortalidade geral representa o total de óbitos ocorridos por área por ano. Área X, ano Y. Total de. Mano, aqui não tá. Casos novos, não. Incidência cumulativa representa o total de casos presentes. Não sei se é isso aqui não. Letalidade. Total de doentes diagnosticados, não, que morreram, né? Mortalidade geral apresenta o total de óbitos ocorridos na área X, ano Y. Penúltimo aqui, nos gráficos abaixo que mostra a evolução no tempo de indicadores de mortalidade, se a linha A for a taxa bruta de mortalidade de doenças do aparelho digestório, a linha B for a taxa bruta de mortalidade por todas as causas, a mortalidade proporcional por doenças do aparelho digestório mais provavelmente estará na linha todas as causas. Mortalidade proporcional. Da linha 4. Não, linha 2.
Mas não consegui entender qual que é o raciocínio desse quadro aqui. Também não vou me estender muito. Taxa de mortalidade geral ajustadas por idade são utilizadas com o objetivo de corrigir as taxas em relação aos erros de determinação. Corrigir as taxas erros de determinação da idade. Considerando informações inexistentes em relação à idade. Determinar o número verdadeiro de determinantes que permitir a comparação de taxas gerais de mortalidade, controlando o efeito de confundimento da idade. Confundimento? É esse o termo que a gente vai usar? Ajustadas por idade, para a gente entender, né, as taxas de mortalidade geral ajustada por idade, para a gente entender qual que é a influência da idade por sobre o fato da morte, talvez. Determinar o número verdadeiro de eventos, doenças de interesse que ocorreram em faixas etárias específicas. Mas não é doenças, eventos, doenças de interesse específicos. É corrigir as taxas, considerando informações inexistentes em relação à idade dos indivíduos. Ah tá, isso aqui faz sentido, né? Não, mas não era. A comparação da taxa geral de mortalidade controlando o efeito de confundimento, né? Efeito de confundimento foi o que me incomodou aqui. Efeito de confundimento. Logo, o objetivo de ajustar a mortalidade por idade é permitir a comparação de taxas gerais de mortalidade, controlando o efeito de confundimento e não corrigir erros, como sugerem as outras alternativas. Mano, não encaixou muito pra mim, não, pra falar a verdade. Isso aqui sim, né, os conceitos em si, mas é difícil de utilizar, né? Difícil de utilizar. Bom, não é difícil, né? O primeiro contato com a ideia também não é difícil, nada difícil. É mais costume mesmo, né? Então, puericultura, desenvolvimento neuropsicomotor, né? A gente pegou algumas coisas ali que tem que ser estudadas ali, colocadas no Anki para um aproveitamento melhor, mas né, tem algumas ideias básicas, sobre o desenvolvimento, né, tem alguns parâmetros que a gente tem que acabar por pegar, sobretudo no início da vida ali, né, 4 meses ali, e a partir dos 4 meses a gente perde o Babinski, mas 2, 4 meses ali o bebê já tem o sorriso social, e ele já começa a fazer preensão, né, com a mãozinha, né, até 4 meses ali, e começa a emitir sons, né, imitar sons que ele mesmo criou ali, né. Eu acho que esse é um marco que foi bem cobrado ali para nós, e certos reflexos têm que estar ausentes em determinados momentos, né? Isso é algo também para a gente ter que memorizar, mas alguns ali ficaram marcados, né, de acordo com as questões. Por exemplo, o Moro, né? O Moro tem que, até os 6 meses de idade, ele tem que ter sumido, né? Então a gente vai fazer essa testagem aí aos 7 meses de idade da criança. O pediatra vai fazer essa testagem aos 7 meses de idade da criança, vai identificar o sinal e aí vai chamar atenção, né? Pensar que, eu acho que essa é uma ideia bem central também, mas a gente vai assistir a aula e vai entender um pouco melhor, mas pensar que qualquer alteração, né, qualquer dos parâmetros, né, as pessoas, os pediatras, ao longo da vida que foram desenvolvendo esse tipo de parâmetro, entenderam, né, que é muito sensível. É muito sensível. Os testes são muito sensíveis. Então eles entenderam que qualquer dos parâmetros alterados tem que chamar muita atenção, né? Tem que chamar atenção de alerta para o desenvolvimento neuropsicomotor. E isso tem que fazer parte do nosso raciocínio clínico também. Sobretudo para responder questão, porque eu não vou ser pediatra. Certo? Então é isso, beleza? Vamos aí para a próxima discussão, que vai ser o Anki agora.